Bora fazer essa carteira linda juntos? Eu sou a Mari e sempre que possível compartilho dicas e tutoriais aqui com vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como confeccionar a carteira Ana. Bora para a aula? Vamos iniciar o nosso trabalho fazendo a laçada inicial e depois 23 correntinhas. O fio que eu estou utilizando é o fio poly, um fio de 100% poliéster e ele tem 5 milímetros. A agulha que eu estou utilizando é uma agulha 5.0, mas esse ponto você pode trabalhar com o fio da sua preferência, é só ajustar as medidas. Finalizada as 23 correntinhas, agora nós vamos trabalhar na parte de trás dessas correntinhas, a partir da segunda correntinha, fazendo pontos baixos. Você vai pegar essa laçadinha que se forma aí nas costas da correntinha e vai inserir a sua agulha e fazer o ponto baixo. No total, nessa primeira carreira, vamos ter 22 pontos baixos. Eu escolhi fazer 23 correntinhas porque deu a medida de 20 centímetros que eu queria. Caso você esteja trabalhando com outro fio ou a sua tensão de pontos seja diferente da minha, faça aí até chegar à medida que você quer, tá bom? Não se pegue muito a números de correntinhas, pois temos tensão de pontos diferentes. Chegando no final da primeira carreira, fazendo ali o ponto de número 22, eu vou ajustar ali o fiozinho da laçada inicial e agora faz uma correntinha e vira o trabalho. Nessa segunda carreira, vamos trabalhar também pontos baixos, porém pegando apenas na laçadinha de trás, como eu estou mostrando. Ó, insere a agulha de cima para baixo, pegando apenas a laçadinha atrás, tá? E vai fazendo um ponto baixo para cada ponto que fizemos na carreira anterior. Então, teremos novamente um total de 22 pontos baixos, mas dessa vez pegando apenas na laçadinha de trás da carreira anterior. Chegando aqui no final da segunda carreira, voltei para a gente fazer o último ponto junto e mostrar para vocês que ele fica escondidinho. Não esquece de trabalhar ele. Sempre confere para ver se tem a mesma quantidade de pontos, tá? Para sua peça não ficar torta. Agora, como finalizamos a segunda carreira, vamos fazer uma correntinha e virar o trabalho. E nessa terceira carreira, vamos começar a trabalhar o ponto baixo duplo ou o ponto baixo reforçado. Vamos inserir a agulha na laçadinha de trás novamente, porém dessa vez vamos pegar também a laçadinha da primeira carreira, trabalhando assim duas carreiras juntos, tá? Ó, pega a laçadinha que ficou sem trabalhar na carreira que terminamos agora e também que ficou sem trabalhar lá na primeira carreira, ó. Vamos inserir a agulha por dentro dessas duas laçadas, dá uma alturinha e faz o ponto baixo, tá? Lembre de dar uma alongadinha no seu ponto para ele não ficar repuxando depois. Essa vai ser a sequência de toda a peça, carreiras de ida e volta, pegando sempre as duas carreiras anteriores, tá? O que é importante ressaltar quando estamos trabalhando ponto baixo duplo e carreiras de ida e volta é que sempre no final da carreira nós vamos fazer uma correntinha. E também o último ponto ele fica bem escondidinho e nós não podemos esquecer de trabalhar ele, tá? Então, se atente bem à contagem de pontos para que todas as carreiras fiquem com a mesma quantidade e a sua peça não fique torta. Ó, o último ponto, ele estava bem escondidinho ali e eu fiz questão de mostrar para que vocês se atentem aí. Agora, finalizei, fiz uma correntinha, viro o trabalho e volto a trabalhar os pontos duplos, ali pegando as duas laçadinhas das duas carreiras anteriores. Faço ponto baixo e vou seguindo fazendo pontos baixos duplos até o final da carreira. E em todas as carreiras, eu vou ficar com 22 pontos baixos. Caso a sua primeira carreira tenha ficado com uma quantidade diferente, você segue essa numeração, tá? O importante é que todas as carreiras fiquem com a mesma quantidade de pontos. Vai sempre conferindo, sempre contando, para que a sua peça fique bem retinha. Vou tentar mostrar para vocês aqui o máximo de vezes possível, mesmo que fique repetitivo para algumas pessoas, para que não fique dúvida para nenhum de vocês, tá? Ó, aqui o último ponto, ele sempre fica bem escondidinho. Então, você dá uma puxadinha aqui, ó, que aí ele aparece. Você pega ele, não esquece de trabalhar esse último ponto, tá? Se você contar, vai dar certinho, ó. Pra você contar os pontos baixos, a melhor forma é aqui por cima, ó. Então, você vai vir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, tá? 22 pontos. Faz uma correntinha. E agora, antes mesmo de virar, pra você não se perder, você já insere aqui, ó.
nas duas laçadinhas, na da carreira que acabamos de fazer e na anterior. Laça o fio, puxa, dá uma alongadinha nele, para ele não ficar repuxando, e faz o ponto. E aí, você segue fazendo os pontos baixos duplos, né? Ou reforçados, não sei como você conhece aí. E vai sempre contando, tá? Eu conto em todas as carreiras. Se eu me perder, eu volto no começo, venho aqui da cabecinha do ponto e conto de novo, ó. 1, 2, 3, 4. Eu vou contando para não fazer ponto a mais, nem ponto a menos. Ó, 6. Todas as carreiras têm que ter 22 pontos. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. E o 22 é o último aqui escondidinho. Viu? Dá certinho. E aí, você vai ajeitando o seu trabalho, modelando ele, as pontinhas. Sempre dá uma puxadinha. E a gente vai seguir assim até chegar à altura desejada. No caso da carteira Ana, são 20 centímetros, tá? Eu não conto carreira, é bem complicado para contar essa carreira aqui, dá para contar, mas vai ficar mais difícil para vocês. Então, para ficar mais fácil, a gente vai medir os centímetros. Eu quero 20 centímetros para a carteira Ana, 20, 21, 22 é o suficiente. E se você for fazer outro trabalho também, eu aconselho você fazer por medidas, porque é muito fácil se perder na contagem de carreiras aqui. Não se apeguem à contagem de carreiras, porque cada pessoa tem uma tensão de pontos. Então, eu aconselho sempre a seguir por medidas. No caso da carteira Ana, como eu já disse, 20 a 22 centímetros, tá? Vou fazer aqui até chegar à altura que eu preciso e volto pra gente fazer o acabamento juntos. Voltei aqui, pessoal, com a minha base finalizada. Vou medir pra vocês aqui, ó. Vou virar do outro lado. Tá vendo que essa última carreira, os pontos ficaram pra trás? Eu vou virar aqui, porque é o jeito mais correto de fazer a medida, tá? Ó. Talvez dê um pouco de reflexo aí pra vocês, mas passou um pouquinho de 21 centímetros, tá? Talvez 21, 21,5. De comprimento, de altura, né? Foi a quantidade de carreiras que eu fui fazendo. E de largura aqui também, ó. Aproximadamente 21 centímetros. Então, agora a gente vai fazer a costura das laterais. Ó, eu vou deixar como dica pra vocês. Aqui tá o meu fio inicial, que a gente vai arrematar depois. E eu terminei, aqui a minha última carreira ficou na mesa, do mesmo lado, tá? Por quê? Porque a hora que a gente virar, ó, vai ficar os pontos. Tá vendo que aqui fica uma entradinha nessa última carreira? Aqui no começo também tem, tá vendo? E aí, quando a gente dobrar, os dois lados vão ficar iguais. Não vai ficar um lado reto e o outro com essa dobrinha aqui, com essa marcação aqui, tá vendo? Não sei se vocês vão compreender, mas é isso. Então, a minha base tá finalizada. Eu vou dobrar ela ao meio. Esse fio aqui eu vou arrematar depois. E agora eu vou pegar e cortar aqui o nosso fio. Vou deixar aproximadamente uns 40, 50 centímetros. Vou selar aqui com o isqueiro um pouquinho pra não desfiar, porque a gente vai fazer a costura agora, tá? Então, aqui eu posso fazer uma correntinha aqui. Ó, fiz uma correntinha e já posso puxar todo o meu fio pra cima. Pronto, tá finalizada aqui a última carreira. E agora a gente vai começar a costura, tá? Aí, tanto faz você dobrar pra um lado ou pro outro, você vê só como vai ficar a questão da marcação. Agora é a hora da gente ajustar a nossa peça, porque ela tende a fechar, então vai se organizando aí, tá? Ó, essa ainda não é a altura final, porque depois de costurar as laterais aqui, fechar a nossa carteira na lateral, esse aqui vai ser o lado do avesso, nós vamos virar ela pro outro lado e vamos fazer uma carreira de acabamento aqui na parte superior para ficar bem bonitinho, antes de fazer a aba ali e o fecho, tá? Então, fique tranquila, essa não é a altura final, mas porém já tá numa altura bem legal, ó. Passa aqui um pouquinho de 10 centímetros, uma altura suficiente. Desfocou aí, eu vou colocar aqui de novo para vocês, ó. Passou aqui um pouquinho de 10 centímetros, uma altura já suficiente para carteira, mas ainda não é a altura final. E aí, se vocês quiserem fazer uma clutch, uma bolsa de mão,
Também faz mais carreiras, deixa aí um pouquinho mais alto, com aproximadamente 12, 13 centímetros assim, de finalizado, já dá para se considerar uma clutch, uma carteira, uma bolsa de mão, tá? Então, agora a gente vai pegar esse fio aqui, que a gente deixou uma sobra grande, e vai começar a nossa costura. Eu utilizo essa agulha aqui, ó, agulha tipo tapeceiro. Ela é uma agulha do buraquinho grande, fácil de passar, e eu gosto bastante de trabalhar com ela, tá? Vou deixar esse fio aqui pra gente arrematar depois. Eu dobro assim bem certinho. A primeira carreira bem na direção da última. E agora na costura, gente, é bem intuitivo. A gente precisa só que fique reto. E esse aqui vai ser o nosso lado do avesso, então você decide a maneira como você quer costurar. No meu caso aqui, eu vou fazer ida e volta até o final. Eu vou mostrar pra vocês, mas é bem intuitivo. Você vai, dobra assim na mesma direção aqui, pra ficar bem retinho. Eu já passei de lá pra cá, vou passar mais uma vez pra ficar bem seguro, tá? Então, eu vou vir aqui de novo no mesmo local da onde saiu, na mesma carreira. Pronto, pra ficar bem seguro esse início aqui. E agora eu vou aqui, ó, na mesma direção. Essa parte da costura, como eu falei pra vocês, é bem intuitivo, tá? Pega uma laçadinha de um lado, uma laçadinha do outro. Se você achar necessário, trabalha em carreiras de... Faz 2 carreiras ida e voltando, sabe? Eu acho que eu vou fazer assim nessa aqui. Tipo, eu vou chegar aqui no final e aí eu volto pra reforçar essa costura. Tá? Mas aí, se você tiver uma outra maneira de fazer, que você já tá acostumado, fique à vontade. O importante é a gente fechar bem bonitinho aqui essa lateral, as 2 laterais, na verdade, que a gente vai fazer da mesma forma, só que do outro lado a gente vai precisar cortar um fio, né? Aqui já tava preso. Então, não tem segredo, tá? Vai fazendo pontinhos, pegando uma laçadinha de cada lado. Já tô chegando aqui no final, ó. E agora eu vou voltar, pra ficar bem reforçada essa costura. Ainda tem um pedaço bom de fio. E aí, eu volto pelos mesmos lugares, só reforçando essa costura que a gente fez. Bem tranquilo, né? Depois a gente vai arrematar esse fio, vou mostrar pra vocês como eu faço pra arrematar, pra quem ainda não trabalhou com o fio de poliéster ou polipropileno, os dois são da mesma maneira, desfiam bastante, então a gente precisa utilizar o isqueiro pra fazer os arremates. Se você ainda não trabalhou com ele, eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra ficar seguro, mas o outro lado vai ser exatamente igual a esse, a gente só vai precisar cortar um pedaço do fio. Cheguei aqui no final, e agora a gente vai arrematar. Puxar aqui que ficou lá pra dentro. Ó, então eu finalizei aqui, fui, voltei, deixei bem reforçada aqui, eu já só tô reforçando um pouquinho mais, aproveitando essa sobra de fio, essa parte aqui superior, tá? E agora a gente vai fazer o quê? Esconder esse pedaço de fio aqui por atrás de alguns pontos, tá? Vou fazer isso assim, descendo, para que fique mais discreto, ó. Vou passar aqui por trás de alguns pontos, e depois a gente sela com a ajuda do isqueiro. Aqui não tem segredo, tá? Não precisa ter medo, porque esse vai ser o nosso avesso. O importante é só ficar bem seguro esse fio. Pronto, escondi um pouco aqui, agora eu vou cortar bem próximo aqui, ó. Vou puxar o zoom pra vocês. Vejam que eu deixei uma pontinha aqui pra fora. E agora eu vou aquecer essa ponta, porque ele é um fio que derrete. Então, a gente vai colar com o próprio fio, tá? Então, eu aqueço aqui, ó, de leve, aproximando o fogo, não coloco a chama diretamente no fio. Eu aproximo a chama do fio, pra que ele vai esquentando. Vejam que ele, ó lá, não é nem pra pegar fogo. Vai derretendo. E aí, eu posso apertar, colar o fio na peça com o próprio fio que foi aquecido e derreteu. Aqui ele não fez como eu gostaria. Geralmente eu uso a tesoura. Vou mostrar pra vocês, é porque gravando fica mais difícil de fazer. Ó, eu aqueço aqui e aí com a ponta da tesoura eu pego essa parte quentinha e coloco atrás do fio aqui. Não tô jogando lá pra frente, tá? Tô jogando atrás do ponto aqui, só atrás de uma laçadinha do ponto.
Aqui é o nosso fio inicial, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou passar ele por trás de alguns pontos e depois fazer a selagem ali com o isqueiro, como a gente acabou de fazer. Então, eu vou fazer aqui e volto pra gente fazer junto a outra lateral, tá? Ó, finalizei aqui a primeira lateral e ficou assim a costura, ó. Agora, eu vou fazer basicamente a mesma coisa aqui do outro lado, só que eu vou precisar cortar um pedaço do fio. Vou tirar aqui uns 40, 50 centímetros. Ó, sempre que eu corto, ele dá uma desfiadinha. Então, eu já venho aqui e já selo pra não ficar me atrapalhando na hora de fazer a costura, tá? Quem já trabalhou com o fio de poliéster ou polipropileno já sabe, mas se você tá começando agora, ele tem essa parte aqui que é um pouco chatinho. Então, aqui, o que eu faço? Aqui eu vou fazer... Você pode prender da maneira que você achar melhor, tá? Eu vou fazer tipo um nó corrediço aqui, uma laçadinha, ajustável, na verdade, pra gente prender ali. Vou mostrar pra vocês, ó. Ó, assim, tá vendo que eu consigo ajustar ela aqui, ó? Vou deixar assim essa ponta. Aí, eu vou colocar aqui, ó, nessa primeira carreira. Vou inserir a minha agulha aqui. E vou começar a fazer a costura como a gente fez lá do outro lado. Peguei aqui na laçadinha da primeira carreira dos dois lados, ó. Vou puxar todo o meu fio. E agora, eu vou passar aqui por dentro dessa laçada, ó. Passo aqui por dentro dessa laçada, a gente tá prendendo esse início, tá? Ajusto aquele nozinho que ficou corrediço ali. Pronto. Depois a gente vai arrematar, esconder, selar, igualzinho fez do outro lado, tá? Aqui é só pra prender, pra gente começar a nossa costura. E aí, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez lá. Pego uma laçadinha de cada lado e vou indo, carreiras de ida e volta. Fazer 2 carreirinhas, indo e voltando, pra que fique bem fechadinho. E aí, a gente arremata igualzinho fez do outro lado. E aí, eu já volto pra gente virar a nossa peça e fazer os acabamentos, tá? E olha só como ficou a nossa base já costurada dos dois lados, tá? Fica bem firminho, bem legal. E agora, delicadamente, a gente vai virar. Como eu disse, esse aqui é o nosso avesso, onde a gente fez a costura, os arremates. A gente vai virar ela delicadamente. Vai devagarzinho aí. Agora a gente ajeita, dobra ela, modela. Paciência nessa parte, tá? A parte dos arremates, a parte da finalização, uma parte que requer dedicação ali, paciência. Ajeito bem as pontinhas aqui, as quininhas. Agora sim, ó. Assim ficou a parte externa da costura. A linha preta, perdoem, talvez não consiga ter tanta nitidez quanto eu gostaria de passar pra vocês, mas eu espero que vocês estejam gostando. Agora, a gente vai fazer os acabamentos. A gente vai fazer uma carreira de pontos baixos aqui e depois uma carreira de pontos baixíssimos. Eu gosto muito de fazer sempre a última carreira pontos baixíssimos. Eu acho que dá um acabamento legal nas peças. Então, agora eu vou pegar a mesma agulha, o mesmo fio, deixo uma sobra. Gosto de começar perto da lateral para o arremate ficar bem aqui no cantinho também. E aí, eu vou inserir aqui, ó. Insiro aqui na cabecinha do ponto. Essa aqui é a primeira carreirinha que a gente fez, ó. Vou mostrar pra vocês que legal. Quando a gente trabalha na parte de trás dos pontos baixos, das correntinhas, essa aqui, ó, é a carreira de correntinha que a gente fez. Aí, a parte de cima fica bem parecido com pontos baixos, tá? Então, aqui eu vou deixar uma sobra de fio, que a gente vai arrematar depois. Laço meu fio de dentro pra fora. Faço uma correntinha aqui, já vai ficar valendo como o primeiro ponto baixo. E agora, eu vou no próximo ponto e vou fazer pontos baixos, tá? Um ponto mais justinho, pra gente dar um acabamento bem legal na nossa peça, tá? Não precisa apertar muito, porque quanto mais você aperta, mais destaca o buraco. Só precisa ser um ponto ajustado, tá? Não apertado, ajustado. Espero que vocês entendam. Ó, tô arrematando aqui um pedacinho o início, vai ficar mais fácil depois do fio inicial. E agora não tem segredo, é um ponto baixo para cada ponto. Chega lá na lateral, vou mostrar pra vocês, a gente faz um pontinho ali também. Até o final. Ó, ficando assim, nossa carreira de acabamento, tá? Ó, cheguei aqui na lateral da peça, vou fazer o último ponto aqui da parte da frente. Vejam que aqui, ó, já é a costura. Eu vou fazer um ponto aqui também, tá? Insiro a minha agulha aqui, mais ou menos a mesma altura dos outros pontos. Bem na costura. E agora eu vou aqui já no próximo ponto, ó. Aqui é um ponto, tá vendo? E faço também pontos baixos e começo a trabalhar a outra lateral. Um ponto baixo.
para cada ponto, sem segredo, sem mistério, tá? Quando chegar lá no início, a gente fazer o fechamento dessa carreira, eu volto pra gente fechar junto e iniciar a próxima. Ó, tô finalizando aqui a carreira de pontos baixos. Vou finalizar junto com vocês. Fazendo aqui o último. Agora um aqui em cima da costura, ó. Vejam que aqui é a costura. E aqui a gente já chegou, aqui já é a primeira correntinha. Então, o que a gente vai fazer? O fechamento que eu faço sempre em todas as carreiras, para quem já me viu trabalhar carreiras circulares, tá? Longa laçada. Aqui tá a primeira correntinha que a gente fez. Eu vou inserir a minha agulha aqui, ó, de trás para frente, na cabecinha do segundo ponto baixo. Pego essa laçada que eu alonguei, enrosco na agulha e puxo ela lá para trás, ó. Vejam que eu finalizei aquela correntinha inicial, agora ficou com cara de ponto baixo, ó. É essa aqui. Então, eu vou inserir a minha agulha aqui e também nessa laçada e ajusto novamente, ó. Puxo o fio do novelo, ajustando para ficar bem certinho. E agora, eu vou laçar o fio do novelo e puxo ele para frente. A gente vai fazer agora a carreira de pontos baixíssimos, tá? Já tô aqui com minha agulha aqui na parte da frente, eu vou no próximo buraquinho do ponto baixo seguinte, laço meu fio, puxo para frente e já tiro aqui fazendo ponto baixíssimo, tá? Agora, a gente vai trabalhar pontos baixíssimos, então... Não tem segredo, vai fazendo um ponto baixíssimo em cada buraquinho dos pontos baixos da carreira anterior. Ó. Vou fazer aqui todos, e aí chegar no final para fazer a finalização dessa carreira e já o arremate também desse fio, que essa parte do corpo da nossa carteira vai estar finalizada. Eu volto pra gente fazer juntos, tá? Vai fazendo aí um ponto baixíssimo para cada ponto baixo da carreira que a gente acabou de fazer. Vejo que ficou um pouquinho mais alto, ganhou um pouquinho mais de tamanho a nossa carteira e dá um acabamento bem legal. Depois, vocês vão ver que fica um pouco diferente um lado do outro. Ó, aqui fica uma carreira só de rebaixada e aqui dois. Não sei se vocês entendem o que eu quero mostrar. Aí você decide qual parte que você quer que fique pra frente, qual que você quer que fique pra trás. Mas eu vou mostrar tudo certinho no próximo passo. Já volto. Ó, fiz aqui meu último ponto baixíssimo. Aqui tá o primeiro que a gente fez. Fiz aqui o último. E agora a gente vai cortar o fio. Com um pedaço ali pra fazer o arremate. Como todas as vezes já falei que eu corto, eu dou uma seladinha, porque pode ficar desfiando na hora de finalizar e atrapalha. E agora eu vou puxar a minha agulha e tirar esse fio. Puxei ele aqui pra frente. E agora, nós vamos simular aqui mais um ponto baixíssimo, tá? Então, eu vou passar a minha agulha aqui embaixo desse primeiro ponto baixíssimo, ó, por baixo das duas laçadinhas do ponto, e vou puxar esse fio lá pro outro lado. E agora, a gente vai voltar com ele aqui, ó, no mesmo buraquinho da onde ele tá saindo. Vejam que vai ficar um ponto baixíssimo igualzinho aos outros, não vai dar pra perceber. Então, eu vou inserir minha agulha de trás pra frente, saindo aqui no buraquinho da onde tá o ponto, ó, do último ponto que a gente fez. Olha assim, ó, vou usar a agulha de costura, tá? Mas dá pra fazer com a agulha de crochê mesmo, mas é porque pra gravar aqui tá mais difícil. E aí, eu vou inserir a minha agulha aqui, ó, no buraquinho da onde tá saindo o fio, tá? Vejam que vai completar ali o ponto. Às vezes, se você inserir a agulha no meio do fio, não vai de jeito nenhum. Ó, espero que não tenha ficado confuso aí. Mas é isso. Você sai com a agulha de um lugar e volta com ele no mesmo lugar, simulando aí o ponto baixíssimo. Quem já tem um pouco mais de experiência já vai saber como fazer. E agora, aqui na parte de dentro, eu vou esconder. Se você quiser virar a peça do avesso de novo, eu vou virar a minha aqui, vou esconder o fio e fazer o arremate como a gente fez lá da costura lateral, tá? Ó, a gente tá aqui com a nossa peça já praticamente finalizada, tá? Agora, é só questão de modelar. Toma bastante cuidado na hora de arrematar esses dois últimos fios aqui dessa parte do acabamento, porque na hora de virar para fazer o arremate na parte de dentro, você tem que ser bem delicado para não esgarçar essa parte de cima aqui da nossa carteira, tá? Então, vai com bastante cuidado, calma aí, vira ali um pouquinho. Eu virei pelo avesso parcial, nem virei ela toda pelo avesso. E selei as duas pontinhas, escondi e selei as duas pontinhas, a inicial e a final, como eu já tinha explicado para vocês.
Então, a nossa peça agora, sim, tá finalizada, falta só o fecho. Você pode decidir qual fecho você vai usar. Ficou aí com aproximadamente 12, quase 12 ali de altura e 21 de largura, tá? O diferencial da carteira Ana é o fecho feito com o poliéster, aquela abinha, né? E o fecho que eu uso é esse aqui, tá até o preço aqui, ó, R$12,50, compro lá na Casa dos Botões. E esse fecho para aplicar direto no ponto baixo reforçado ou ponto baixo duplo, que é esse que a gente trabalhou aqui, ele é bem complicado porque ele tem os parafusos, ele vem os parafusinhos. E para você colocar direto na peça, que é um ponto mais grosso, ele não vai dar certo. Então, eu aplico ele num pedaço de couro e eu vou mostrar para vocês depois. Mas primeiro a gente vai fazer a aba, tá? A gente vai fazer a abinha da nossa carteira com o próprio fio de poliéster. E eu vou passar todas as medidas para vocês e como colocar a aba ali antes da gente fazer o fecho. Olha que eu procurando a carteira tá finalizada, é hora de fazer a aba. O fecho que eu uso é esse aqui, eu vou mostrar pra vocês. Olha só que lindo, tem muito bem os parafusos. É bem assim. Essa parte a gente vai colocar na peça e essa a gente vai fazer a aba. Aqui, ó, vou mostrar a medida dela aqui. 4,5 centímetros. Essa vai ser a medida que a gente vai fazer a nossa aba, tá? A gente fecha aqui com todas as peças, os parafusos. E vamos iniciar fazendo uma laçada inicial. Ajusta. E agora vamos fazer correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou medir, tá? Ó, aqui tá dando... Vou fazer mais um. 6. 7. Fiz aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Agora eu vou começar a trabalhar na parte de trás das correntinhas a partir da segunda e fazer o nosso ponto baixo reforçado, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu fiquei aqui com um total de 6 pontos baixos, tá? Agora, eu vou fazer uma correntinha. Posso deixar bem justinha, vira o meu trabalho. E vou começar aqui, ó, olhando por cima, pegando na laçadinha de trás, tá? Vou fazer pontos baixos, ó. Faço 1, 2. Em todas as carreiras eu preciso ter 6, tá? 3. 4. 5, 6. Fiz aqui, ó, 6 pontos baixos, pegando na laçadinha de trás. Ó, vamos só confirmar a medida aqui, tá vendo? Que tá dando o tamanho certinho. É isso. Finalizei aqui, ó, a aba, tá? E agora a gente vai colocar o fecho e aplicar essa aba na carteira. Vou medir aqui pra vocês, ó. A minha aba ficou com aproximadamente 11 centímetros, tá? Mas vai depender do fecho que você vai usar, do tamanho da carteira que você fez. Se você for usar os mesmos materiais e quiser uma peça igualzinha à minha, então você pode fazer com 6 pontos baixos, como eu fiz aqui, iniciando com 7 correntinhas, e trabalha a carreira de idas e voltas até chegar a 11 centímetros, como eu fiz. Mas, como eu disse, vai depender do fecho que você fez e da peça que você tá fazendo, tá? Então, agora a gente vai cortar o fio aqui, ó, deixando um pedaço pra gente fazer a aplicação na carteira. E desse lado aqui, a gente vai colocar essa parte aqui do fecho, tá? Já vou mostrar tudo pra vocês. Então, vamos lá. Vou cortar aqui, deixando aí uns 20, 30 centímetros. Sempre que eu corto, já falei pra vocês, eu dou uma seladinha, porque senão na hora de costurar ele vai ficar desfiando e atrapalha. Aqui eu já posso puxar tudo pra cima, pronto. E essa parte aqui a gente vai fazer a aplicação na carteira. Então, agora é hora de centralizar, achar aqui o local certinho, onde nós
vamos fazer a costura. Tá vendo que aqui, ó, tem duas carreiras, tipo, rebaixadas? Eu vou fazer a costura aqui, nesse local, tá? Eu só tenho que achar o meio certinho aqui, ó. Então, minha peça ficou com 21 centímetros, metade de 21 é 10,5, né? Então, o meio da minha peça é aqui. Ó, se você quiser colocar um marcador, você pode colocar um marcador. E então, eu sei que aqui, exatamente nesse local, é onde eu quero fazer a costura. Centraliza bem certinho aí, tá? Utiliza uma fita métrica ou uma régua, como eu tô fazendo, pra ficar bem no meinho a sua aba. Agora, eu vou utilizar aqui, ó, a nossa agulha de costura, tá? A agulha de tapeceiro. E nós vamos costurar aqui, ó, a peça, a aba na nossa carteira, tá? Vou começar aqui, ó, passando pra lá. Vamos fazer uma costura bem reforçadinha, tá? E de volta, como nós fizemos na lateral, pra garantir que fique bem fixo. Eu vou fazer a primeira carreira da costura, não tem segredo, tá? Só vou alinhavando. E antes de fazer a segunda carreira, eu vou confirmar se tá centralizada a aba, tá? Pra não ficar difícil caso precise desmanchar. Ó, tô apenas alinhavando aqui, ó, entrando em cada um dos 6 pontos baixos e voltando. Aí, essa parte você pode fazer da forma que você preferir. Tô aqui já no último ponto baixo. E agora eu vou conferir se realmente tá no meio a minha aba antes de reforçar essa costura, tá? Caso precise de desmanchar, tá mais fácil porque, ó, eu gosto de fazer assim, ó. Tem 8 centímetros desse lado e tem 8 desse lado. Então, tá assim, exatamente no meio, e é isso que eu queria. Então, agora eu vou voltar, tá? Fazendo a costura. Ó, fui no ponto da frente, volto. Se você quiser fazer até mais de 2 vezes, não tem problema. O importante é ficar bem fixado aqui, bem seguro essa parte, tá? Lembra que tem que ficar uma sobra de fio pra gente fazer o arremate lá na parte de dentro, como nós fizemos com os outros arremates. Aqui eu já cheguei no final e vou voltar mais uma vez, porque ainda tem uma sobra de fio. Então, a gente aproveita pra garantir uma costura ainda mais reforçada, tá? Mas essa parte é bem intuitiva, se você estiver se sentindo segura, você já pode arrematar. Ó. É um alinhavo, né? Só que a gente vai trabalhando ida e volta. Uma costura bem simples. Pronto. Olha só, aqui dentro não fica marcação, tá? Prontinho. Ó, agora sim, tá bem segura a minha aba, tá? Ó. Assim vai ficar. Se você quiser colocar assim e fazer a costura assim, também dá. Mas eu acho que fica mais prático pra costurar assim, tá? Mas essa parte, como eu falei, da costura é bem intuitivo. Você faz aí, o importante é ficar bem fixo, tá? Ó, era assim mesmo que eu queria. Depois a gente vai centralizar a outra parte do fecho também, vai ficar bem certinho. Prontinho. Agora é só essa parte aqui de arrematar o fio, que é a mesma coisa que a gente já fez com as outras pontas de fio, né? Eu vou esconder o fio por alguns pontos e depois selar com a ajuda do isqueiro. Lembrando que a gente tá trabalhando esse fio de poliéster, que ele precisa ser aquecido, derreter a pontinha ali pra fazer o acabamento, porque senão vai desmanchar a sua peça, tá? Aí ele é bem escorregadio, bem liso, então com o tempo de uso, esse fio vai deslocar. Se você só esconder ele aqui atrás, corre o risco de você perder a sua costura. Quanto ao uso de cola nesse fio, eu não sei dizer, porque eu não faço. Então, eu não sei dizer se pode substituir o isqueiro pela cola. Mas, o que eu uso aqui é o isqueiro, então eu recomendo o isqueiro, tá? Eu escondi bastante aqui. E agora, eu vou cortar pertinho aqui e fazer a selagem com o isqueiro. Bom, finalizei aqui a aplicação da minha aba e já fiz os arremates da parte da costura aqui e também o arremate do fio inicial que tava aqui. Eu não mostrei pra vocês porque já expliquei como faz, né? Esconde e sela com o isqueiro. Agora, pra aplicar o nosso fecho, esse aqui foi a dúvida de muitas de vocês, eu utilizo um pedaço de couro pra alça, ó. Esse aqui eu compro geralmente por metro no armarinho. Esse aqui era até uma alça que eu pedi pra eles fazer lá com o botão e depois acabei não usando. E aí eu fui cortando e utilizando pra fazer esse tipo de serviço. Como eu faço? Eu meço aqui, ó, o tamanho do fecho.
e corto um pouquinho maior pra gente poder costurar. Eu vou aplicar essa parte do fecho no couro e depois na carteira, tá? Porque esse é o parafuso que nós temos, ó, pra fazer a aplicação. E ele, deixa eu ver se dá pra mostrar assim pra vocês, ó. E ele é curtinho, então ele não vai passar aqui no ponto baixo duplo, que é um ponto mais gordinho, né? Então, a gente aplica aqui no pedaço de couro e aplica o couro com o fecho na carteira. Dá um detalhe bem legal aí na peça e é uma maneira que eu achei de fazer a aplicação desse fecho, que tem esse parafuso curtinho aqui, tá bom? Então, eu vou cortar aqui um pouquinho maior que o fecho e vou fazer 2 furinhos aqui e 2 aqui. E aí, a gente costura esse pedaço do couro já com o fecho aplicado na peça. Vou cortar aqui e mostro pra vocês, ó. Vou cortar aqui. E aí, vai depender do fecho que você vai usar na sua carteira, né? Caso você queira utilizar um igual a esse, fica a dica aí. Ou outro que tenha também o parafuso curtinho, como esse, tá? Ó, ficou legal aqui o tamanho, tô só confirmando. A gente faz a marcação aqui, ó. Eu tô apertando pra que fique, ó, tá vendo? Marcado o local onde a gente precisa furar pra passar o parafuso, tá? A gente precisa fazer 2 furinhos aqui também pra facilitar a entrada do parafuso. Então, vai ser 2 furinhos aqui pro parafuso. Acho que dá pra ver a marcação que ficou aí, ó, conforme eu apertei, tá bem clarinho, mas acredito que dê pra ver. Ó, tá vendo que eu pressionei aqui e ficou as marcações onde eu tenho que fazer o furinho pra aplicar o fecho. E aqui nas laterais, ó, a gente vai fazer 2 furinhos também pra poder fazer a costura com o próprio fio de poliéster, que é o fio que a gente usou na nossa peça inteira, tá bom? Então, eu vou... Ó, existem alguns tipos de ferramentas que são próprias pra isso. Eu não tenho uma própria pra isso, mas eu tenho esse utensílio aqui, ó, que ele é assim, ó, tipo um espetinho, bem pontiagudo, e aí eu faço os furos com ele. Eu estou inserindo aqui na onde eu fiz a marcação, e aí aqui tá um pouco de... tá meio grudando aqui o meu utensílio, porque eu fiz um furo no TNT, e aí fica tipo uma colinha, né? Ó, fiz aqui o furinho o furo do parafuso não precisa ser muito grosso, porque a gente vai pressionar ali, ele acaba abrindo sozinho. Esses dois da laterais aqui, ó, não pode ser muito próximo, porque senão na hora de você passar o fio de poliéster pode rasgar, tá? Tem que ser um pouquinho longe da borda aqui, ó, mais ou menos aqui assim. E tem que ser um furinho um pouco mais grosso do que esse que a gente fez pro parafuso, porque senão não vai passar o fio de poliéster, que é um fio grossinho, né? Então, aqui eu tô marcando os locais onde a gente precisa fazer o furinho. E aí, depois eu vou abrir esses buracos. Agora, eu vou aplicar o fecho aqui no couro, tá? Então, a gente faz assim. Ó. Ah, eu vou mostrar pra vocês a chavinha que eu uso pra parafusar esses parafusinhos. Ó, a chave que eu uso pra aplicar esse tipo de parafuso aqui, ó, é essa chavinha aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem, eu não sei o nome dela. Eu peguei essa chave na maleta do meu marido. Então, eu não sei como chama, mas ela dá certinho. Ela dá certinho pra esse parafuso aqui, ó. Na verdade, os dois, tá? Então, aqui eu já vou posicionar o lado bonitinho do couro, o lado brilhante é pra cima, tá? Que é a parte que vai ficar. Aqui eu já vou posicionar o parafuso pra facilitar. Pronto. E agora é só a gente rosquear, tá? Esse aqui é a chave, ó. Foi um, agora o outro. Prontinho, o fecho tá preso no couro. Ó. E agora, nós vamos aumentar esse buraquinho aqui, pra gente passar o fio de poliéster e fazer a costura, tá? Você pode também colocar um pouco de cola nessa parte do meio aqui, tá? Mas essa parte tem que ser muito cuidadosa, muito, 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 pra você não sujar a sua peça de cola, tá? A gente não quer cola não onde não deve, não vai estragar a sua peça aí, então toma bastante cuidado, tá? Ó, fiz a aplicação já, tá firmezinho aqui, tá bem seguro. Então, agora a gente vai centralizar aqui, ó. Antes de colocar esse, eu já vou colocar essa parte aqui, tá? Essa parte aqui a gente precisa inserir os pontos aqui dentro, ó. Então, eu faço assim, vou pegar aqui, dessa parte de trás. E agora é uma parte delicada, sem pressa, tá? A gente precisa ir empurrando esses pontinhos lá pra dentro. Pega aí um equipamento que você tenha
Aqui eu uso a tesoura, uso a chavinha. Precisa ser bem minuciosa essa parte, porque esse fecho aqui ele pode soltar. Então, empurra esses pontos o máximo que você puder lá pra dentro, tá? Essa primeira carreira aqui, ela não é dupla. É difícil de colocar, mas não é tanto, ó. Usando essa minha régua aqui, e aí eu vou empurrar desse lado e vou empurrar do outro lado também, tá? Então, aqui é isso, tá? A gente insere aqui os pontos aqui pra dentro. Agora, com cuidado. Vou voltar aqui pra parte de trás, porque é aqui que vai os parafusos. Ó, consegui colocar praticamente a carreira de ponto baixo toda lá pra dentro. Então, agora eu já posso aplicar os parafusos, tá? Esses parafusos aqui, ó, são bem pequenininhos, olha só. Bem pequenininhos, mas ele serve com a mesma chave, tá? Então, eu posiciono aqui o parafuso, ó, e com o auxílio daquela mesma chavinha, ainda assim eu tô pressionando o fecho aqui pra dentro, e a gente vai parafusar aqui, tá? Foi o primeiro. Agora, o segundo. Pronto. Ó, não dá pra ficar puxando muito aqui, tá? Mas ficou seguro. Agora sim, ó, a gente vai posicionar aqui. Você pode até colocar fechadinho assim, ó, esse fechadinho encaixar assim, ó. Pronto. Ó, achei aqui uma agulha que é menor do que essa aqui, ó, tá vendo? Pra fazer a aplicação aqui no couro e tentar não rasgar ali, tá? Essa parte é bem delicada também, porque o fio de poliéster é um fio grossinho. Eu vou passar aqui, ó, de baixo pra cima. Ó, tá vendo que fica bem apertadinho? Se você fazer o furo muito perto da borda, vai rasgar. Aí, consegui. Isso aqui também é uma parte delicada, porque se rasgar, a gente vai perder esse pedaço de couro aqui. Agora eu volto com ele lá pra trás, tá? Vou ajeitar aqui pra ficar bonitinho o fio aqui na frente, retinho, não ficar dobrado, né? Pronto. Fiz a aplicação desse lado. E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Deixei duas perninhas. A gente centraliza aqui. Vou fazer o mesmo aqui desse lado, tá? E volto pra gente aplicar na carteira. Tinho, ó, passei o fio de poliéster aqui pelo couro. Tá certinho. Agora a gente vai precisar posicionar de novo antes de costurar, né? Precisamos tirar aqui, né? Então, a gente centraliza aqui novamente a peça. Eu faço sempre isso aqui, ó, pra não ficar torto, né? E agora, pra facilitar, eu vou utilizar a agulha de crochê pra puxar esse fio lá pra dentro, tá? Oi. Tá bom. Então, eu vou pegar a agulha de crochê e vou inserir de dentro pra fora, aqui, ó, bem aqui, na onde eu tô vendo o fio aqui, tá, ó. Essa parte é difícil de mostrar, mas a gente precisa basicamente puxar esses fios lá pra dentro pra fazer o arremate, tá? E ele precisa sair na direção certa pra não ficar torto, tá? Puxei a parte de cima, agora eu vou puxar aqui a parte de baixo, ó. Pronto, um lado já foi. A gente vai puxar o outro e vai confirmar que tá na posição certa antes de fazer o arremate lá dentro, tá?
Então, agora a gente já passou os fios lá pra dentro. E antes de costurar, a gente vai confirmar novamente a posição, tá? Essa parte aqui é chatinha, mas é necessário pra sua peça não ficar torta. Ó. Não sei como que tá a imagem pra vocês aí, mas pra mim aqui tá reto, tá? Pronto, agora a gente pode abrir. Confirmamos que tá na posição certa. Então, agora a gente vai fazer os arremates, não sei se vai dar pra vocês verem. Vamos esconder os fios, aproxima eles, ó. Não vou conseguir mostrar, mas eu vou explicar, tá? Aproxima eles, dá um nozinho e sela e queima bem as pontas e sela ali apertando pra colar na peça, tá? Então, ó, tem 2 fios aqui. Eu vou aproximar eles, aproximar um do outro, dou 2, 3 nozinhos e queimo bem e aperto pra selar. É assim que eu vou fazer esse arremate. Eu não vou conseguir mostrar porque é uma peça preta e a parte interna da carteira vai ficar bem difícil para vocês visualizarem. Mas acho que deu para entender, né? Então, eu vou fazer esse arremate e volto para mostrar para vocês. Essa parte agora eu vou apertar para o couro ficar bem justinho aqui. E depois a gente pode erguer aqui e fazer a aplicação da cola nessa parte do meio, que é opcional. E eu falei para vocês que é uma parte que precisa de bastante cuidado. Mas eu vou fazer o arremate e volto para mostrar para vocês. Vou tentar mostrar pra vocês, tá? Que eu aproximei os fios aqui, ó. Acho que não vai dar pra ver, por ser preto também. Aqui eu aproximei eles e dei 3 nozinhos. Agora eu vou cortar bem pertinho do nó aqui e vou queimar bem as 2 pontinhas, tá? Ó, e tem 3 nozinhos bem apertados. É isso, fiz os arremates na parte interna e assim ficou a nossa peça finalizada, tá? Eu optei por não colocar etiqueta nessa peça, porque eu acho que o centro das atenções aqui é o fecho. E a etiqueta acho que ia roubar um pouco, ia ficar muita informação. Mas é opcional, se você quiser colocar, você pode colocar, tá? Não sei se vai dar pra ver, talvez dê pra ver o brilhinho aí, ó, da onde eu fiz os arremates, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês. E esse é o resultado do nosso trabalho de hoje. Deixa aí um comentário, tá bom? E se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá e segue, que eu tô sempre dando spoiler pra vocês das aulas que vão sair.